Oi, gente, vocês daí, eu daqui, vamos nessa. Eu preparei umas aulinhas para vocês sobre cinemática. Ela está dividida em três partes. A primeira parte a gente vai falar sobre movimento referencial. A segunda parte a gente vai falar sobre velocidade. E a terceira parte a gente vai falar sobre aceleração. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. O que é movimento? Movimento é o deslocamento de um corpo de um ponto para outro. Muito bem. O que a gente está observando? O que a gente vê aqui nesse slide? Que esse carro está indo a toda velocidade, chegando cada vez mais perto da menina. Então, a gente pode dizer que esse motorista está em movimento em relação à menina. A menina é o referencial dele, porque ele chega cada vez mais perto da menina. Então, ele está em movimento em relação ao referencial que é a menina, né? Muito bem, mas se a gente pensar em relação ao motorista e o carro, a gente pode dizer que eles estão em repouso. Por quê? Porque o motorista não muda de posição em relação ao carro, porque o carro é o ponto de referência dele. Então, eles não mudam de posição. Por isso, ele está em repouso. Tudo bem? Movimento, repouso e referencial. Ponto de referência. Então, para eu saber se um corpo está em movimento ou repouso, eu preciso saber qual é o referencial. Vamos lá. Aí um outro exemplo, né? Onde a gente tem uma esfera vermelha e um observador na frente dela, e o ônibus se deslocando aí ao longo da rodovia. Só que aquela esfera, ela não muda de posição em relação ao homem. Para onde o ônibus for, a esfera vai junto com o observador. Então, a gente pode dizer que está em repouso porque não ocorre mudança de posição dessa esfera em relação ao homem, que é o ponto de referência. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, outro conceito que precisa vocês saberem é em relação a ponto material e corpo extenso. Ponto material é aquele corpo que tem uma dimensão muito pequena, infinitamente pequena, em relação à problemática que está se apresentando. Então, eu coloquei aí para exemplificar ponto material e corpo extenso, que é um corpo extenso, é aquele, né, que tem uma massa significativa, que tem uma presença significativa, que vai interferir ali na minha problemática. Eu coloquei um carro, né, numa rodovia, e exemplifiquei o ponto material, as formigas. As formigas andando na rodovia não vai interferir aí no meu deslocamento, na minha problemática. Mas se eu tiver um elefante deitado na rodovia ou atravessando a rodovia, esse vai ser um corpo extenso que vai interferir aí na minha problemática, que no caso é o deslocamento desse carro ao longo da rodovia. Tudo bem? Agora nós temos a classificação dos movimentos, né? Falamos do que é movimento, é o deslocamento, né, de um corpo, de um ponto a outro, ok. Agora vamos classificar esses movimentos. O movimento ele é dito progressivo quando o corpo se desloca no mesmo sentido da trajetória da rodovia. E aí a gente pode dizer que a velocidade é positiva e as suas posições crescem no decorrer do tempo ao longo dos marcos quilométricos da rodovia. Vou já explicar melhor o que são esses marcos quilométricos. Muito bem. Retrógrado, o movimento ele é dito retrógrado
quando esse corpo se desloca no sentido contrário da trajetória, onde a gente observa que a sua velocidade é negativa e as posições ao longo da rodovia, elas decrescem no decorrer do tempo. Vamos no exemplo? Temos aí um movimento retrógrado, né? O que a gente pode observar? Que os quilômetros da rodovia, 0, 2, 4, 6 quilômetros, o ciclista está indo em sentido contrário aos marcos quilométricos da rodovia. Ok? Tudo bem? E o movimento acelerado? O movimento acelerado é a velocidade desse corpo que aumenta no decorrer do tempo. Diz que seu movimento é acelerado, mas para ele ser classificado como movimento acelerado, a velocidade e a aceleração elas vão ter o mesmo sinal. Já se o movimento é retardado, essa velocidade vai diminuindo no decorrer do tempo. Então, aí, nesse caso, a gente tem a velocidade e a aceleração com sinais opostos, certo? Então, aí a gente tem, né, um exemplo de um movimento retardado. Você está vendo que o carro aí está se deslocando e teve que diminuir a sua velocidade por conta do semáforo que o faz parar. Então, a gente tem aí um movimento retardado. Bom, resumindo, né, a gente tem um movimento classificado como progressivo e acelerado, se a gente tem a aceleração e a velocidade com o mesmo sinal. O movimento é classificado como progressivo e retardado se ele tem sinais diferentes de aceleração e velocidade. Já no retrógrado e acelerado, a gente tem velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Já o movimento retrógrado e retardado, eles vão ter sinais diferentes, velocidade e aceleração. Ok? Tudo bem? Mas pensando bem, o que tem a ver esses sinais iguais ou contrários? Vocês vão perceber isso quando começarem a resolver os exercícios, tá? Fica calmo. É isso aí, gente. Essa é a primeira parte, tá? Vamos para a segunda.